Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Chegamos à véspera das eleições mais importantes da história recente da humanidade. As eleições que vão definir se nós vamos andar para a esquerda com muita intensidade ou se nós andaremos para a direita com muita intensidade. Mas parece que indo para a direita ou indo para a esquerda vai ter ali encrenquinhas, haverá ali as disputas, haverá as pessoas reclamando, não, mas não era bem assim, precisamos recontar os votos e tal. Então, além das nossas eleições que temos aí no dia 15 de novembro, que vão definir também se a gente está indo mais para o lado esquerdo ou para o lado direito, temos as eleições da maior potência do mundo. E ontem eu trouxe para vocês no vídeo da manhã a apresentação de um especialista, né, o Alan Lichtman, dizendo que ele achava que segundo o modelo que ele tem, que o Trump não seria reeleito. Agora eu trago para vocês uma visão diferente e vou apresentar a vocês os argumentos que esse outro especialista trouxe numa entrevista recente que concedeu à mídia brasileira, tá bom? Antes da gente entrar no assunto propriamente dito, se você está chegando aí, deixe seu like, tá bom? Porque quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e ela continua te indicando os conteúdos aqui do meu canal. Além disso, convido você para se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Se já é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa e para não perder nenhuma novidade, para ficar sempre ligado em tudo que aparece de novidade aqui no canal Daniel Lopes, clica aí embaixo no sininho das notificações. Lembrando que temos 3 vídeos por dia, 6 da manhã, meio-dia e 3 da tarde, tá bom? Então, pessoal, fica a dica aí para vocês, tá certo? Ontem, então, nós falamos sobre o historiador, que é o Alan Lichtman, e a sua previsão infalível desde 1984. Ele tem acertado todos os presidentes americanos, inclusive acertou em 2016, apontando a vitória de Donald Trump, quando tudo e todos diziam que não iria dar certo, que ele não conseguiria ganhar, que era quase certa a vitória de Hillary Clinton. Cabe lembrar alguns detalhes, né, que o Alan Lichtman ele desenvolveu esse método junto com um rapaz, um sismólogo chamado Vladimir Borok, ou seja, um russo, né? Então, ele tem uma parceria aí com o russo, né? O método dele vem daí, né? Nas últimas entrevistas também, é importante a gente pontuar, o Alan Lichtman parece que deu para perceber no tom dele, na maneira como ele estava falando, que ele abandonou a sua isenção, abandonou ali a visão de mundo mais objetiva, né? Porque deu para perceber que ele estava um pouco que torcendo, né, para o Trump perder. Ele dava umas risadinhas assim meio irônicas, né? Ficou uma situação meio estranha. Então, não sei, né? Pode ser que ele acerte, pode ser que ele erre, mas esse outro especialista que nós vamos trazer hoje, ele acha que vai ser uma vitória bem imponente do Trump aí nessa eleição, tá bom? Hoje eu quero falar com vocês sobre uma outra figura, então, que é considerada também um Vostradamus, né, um Nostradamus das eleições, que é o americano Kevin McCullough. E o Kevin McCullough, ele também previu corretamente, contra todas as probabilidades, o resultado das eleições de 2016, tá bom? E nessas entrevistas que ele tem dado ultimamente, seja na mídia americana, seja no seu podcast, seja também na mídia nacional, ele apresentou alguns dos pontos que ele acha extremamente favoráveis para Trump nessas eleições aqui, eu vou revelar para vocês. Primeiro, são cerca de 12 pontos aqui que eu vou apresentar para vocês. Primeiro, a semelhança do clima de já ganhou dos democratas de 2016 e agora, né? Assim como em 2016 estava um clima de já ganhou, a 90%, né, em 2016 dizia que a Hillary já estava certa de ser a primeira presidente americana, né, mulher, tal. E aí esse clima de já ganhou, que é sempre algo muito delicado, né? A gente tem que tomar muito cuidado com essa história de já ganhou. Ele vê essa semelhança, né? Uma semelhança de já ganhou e aí que fica meio estranho. E você começa a ver que às vezes esse clima de já ganhou é uma tentativa de implementar uma profecia autorrealizável, né? Às vezes as pesquisas internas, né? Porque tem as pesquisas que saem na mídia, tem as pesquisas que saem nos institutos de pesquisa e tem as pesquisas internas dentro dos próprios partidos que estão montando sua campanha. Essas pesquisas internas são fundamentais para eles saberem onde que um candidato precisa ir para ganhar mais votos onde ele está perdendo, o que um candidato precisa fazer para pegar um público ali que ele ainda não conquistou. Então essas campanhas internas são muito importantes. Às vezes parece
que quando os dados das campanhas internas dos candidatos mostram que eles estão bem ruins ali nas suas campanhas, parece que eles começam a falar, não, eu estou em primeiro, eu estou bem, não sei o que, porque parece que isso gera uma profecia autorrealizável, né? E, infelizmente, o ser humano tem uma tendência a votar naquele que está em primeiro, né? Ninguém gosta de votar em alguém que vai perder por vizinho e ficar zoando ele depois, né? Então, tem essas coisas estranhas. Então, a primeira semelhança que o Kevin McCullough ele aponta é esse clima de já ganhou entre os democratas e, junto com eles, a grande mídia também, que já não esconde mais a sua predileção pelo candidato democrata. Além disso, o Trump ele tem feito vários esforços para se aproximar das classes, redutos e nichos que são mais historicamente afiliados com os setores da oposição, né, os setores democratas. E, ao contrário de Biden, o Trump tem crescido dentro de alguns desses nichos, né, de alguns grupos específicos, como o grupo dos latinos, como o grupo afro também. Então, esses grupos que têm uma tendência histórica de ser mais para o lado do Partido Democrata, o Trump parece que em algumas pesquisas recentes está crescendo bem dentro desses grupos. Além disso, o outro detalhe, né, a adesão do público, mais da pessoa ali com o pé no chão, né, o trabalhador mesmo, a pessoa que está ali no dia a dia, a adesão dos trabalhadores em geral, né, da população média americana ao Trump, parece que na visão do Kevin McCullough tem sido bem grande, né? Tipo, você pergunta nas ruas, né? Conversando, as pessoas, né? No chamado Rust Belt, né? O Rust Belt é um setor ali muito produtivo, industrial americano. A maioria ali, né? Nas conversas, falando, não, o Trump é o único que nos entende, né? Eles têm falado isso, mais um ponto positivo. Então, se o Trump está crescendo em alguns grupos que são tradicionalmente democratas, já o Biden não parece que está procurando muito conquistar esses setores mais republicanos, né? Como, por exemplo, os evangélicos, principalmente depois que ele, se apresentando como católico, se disse favorável ali à questão da interrupção da gravidez. Além disso, também, a questão da paixão dos eleitores, né? A empolgação dos eleitores é um ponto positivo para o Trump, segundo Kevin McCullough. Por quê? Você vê a paixão do pessoal nos comícios, né? E, por outro lado, a total ausência de paixão nas pessoas nos comícios democratas, né? Não só a ausência de paixão, mas a ausência de pessoas também, o que é extremamente estranho. O Trump também parece, segundo Kevin McCullough, parece que ele não está perdendo força nos estados que ele conquistou nas eleições de 2016. E parece também que ele está crescendo em outros lugares que ele não era tão bem quisto nas eleições últimas passadas. Entre esses lugares está o estado de Nevada, o estado do Novo México, o estado do Arizona e o estado de New Hampshire. Então, se ele ganhar nesses estados aqui, realmente vai ser uma vitória assim retumbante, né? Além disso também, outro ponto positivo para o Trump, o seu empenho, né? O empenho que ele tem tido para conquistar o eleitor ali, e esse empenho, essa energia, esse gás, essa disposição crescente, né, constante, ele fazendo vários comícios por dia. Eu fico até impressionado como é que uma pessoa da idade dele consegue ter gás para fazer aquilo tudo, né? E então ali é o empenho, né, buscando os votos, está ali no corpo a corpo com as pessoas, junto, né? Enquanto o Biden, assim como a Hillary fez muito em 2016, segue ali excessivamente devagar nessa busca aí pelos votos, né? E é estranho também a gente ver uma certa reação da mídia, porque parece que a mídia ela está querendo mais, em vez de dar um gás pro Biden, né, botar o Biden lá em cima, e já perceberam que meio que é uma coisa meio impossível, né, tu botar o Biden lá em cima, porque ele mesmo não tem esse gás para ficar lá em cima. Então parece que a mídia está adotando uma estratégia de, em vez de tentar dar um gás nele, que é meio difícil, está querendo desmotivar os eleitores do Trump, né? Tentando mostrar como se fosse uma derrota certa, né? Que o Trump já está certo de perder, que a crise sanitária teria tirado toda a força que o Trump poderia ter para se eleger, né? É uma espécie de estratégia psicológica, né? Para te mexer na psique. Então, por um lado, eles ficam cantando já ganhou, já ganhou, já ganhou, porque eles sabem que não ganhou, que a situação está ruim pro lado deles. Por outro lado, eles ficam tentando desmotivar a galera, né? E a gente sabe desde do Sun Tzu, né, aquele livro famoso, A Arte da Guerra, falava que a melhor maneira de você conquistar uma batalha é você tirar do seu oponente a vontade de lutar, né? Então, parece que eles têm usado muito bem essas estratégias. Além disso também,
a nomeação de uma nova juíza conservadora na Suprema Corte Americana, a Amy Coney Barrett, que substituiu a mais de linha democrata ali, Ruth Bader Ginsburg, né? Então fez com que essa nova juíza que foi nomeada por Trump e aprovada pelo Senado na Suprema Corte, que é conservadora, trouxe uma maioria conservadora para o Supremo, maioria de 6 conservadores a 3 liberais, como se chama o pessoal mais de esquerda lá nos Estados Unidos. Essa maioria conservadora pode simplesmente definir as eleições, porque se for judicializada, se for levada à Suprema Corte, tem uma maioria mais pendendo para o lado do Trump, né? Além disso, outro ponto que o Kevin McCullough está apontando a favor do Donald Trump, as medidas mais duras, né, de fechamento total do comércio, gerou muita frustração nos habitantes dos estados governados pelos democratas, né? Então o pessoal já viu o Biden falando sobre isso e fica com o pé atrás, fica preocupado porque eles estão ali pagando um preço muito caro, né, os trabalhadores com esses fechamentos todos, né? E outros detalhes, né? Nenhum lugar do país está radiante de entusiasmo pelo Biden, como você vê os comícios lotados do Donald Trump. O Biden chega a dizer, né, mas a gente bota pouca gente por causa da crise sanitária, né, e tal. Mas, pessoal, quando a pessoa tem carisma, a pessoa aparece num lugar, fica uma multidão do lado de fora lá, cantando e dando força, né? Não é assim que funciona. E além disso também, o Biden, por exemplo, ele falou contra o fracking, né? O fracking é um sistema de você extrair petróleo, ali, um petróleo de pedras, né? Meio duro, né? Então você tem que perfurar as pedras e tirar de dentro das pedras esse petróleo. O Biden falou nos últimos debates e comícios contra essa prática, e é uma prática que emprega mais de 11 milhões de americanos, né? Se terminasse essa prática, você tem 11 milhões de pessoas que ficariam numa situação bem delicada. Então, pessoal, esse seria o coletivo dos argumentos aí que estão sendo postos para favorecer, né, a candidatura do Trump. E ao contrário do Alan Lichtman, né, que acha que o Trump vai perder, o Kevin McCullough acha que o Trump vai ganhar com uma grande base de vantagem, né? E é interessante a gente ver, porque uns estão dando a derrota de Trump como certa, como Alan Lichtman, e outros estão dando a vitória de Trump como muito certa, e uma vitória que será retumbante, como Kevin McCullough. Quem será que vai ganhar? Deus queira que vença o melhor, né? Que pelo menos o Trump aí consiga essa reeleição, para a gente ver se conseguimos continuar algum tipo de caminhada nos distanciando daquelas coisas negativas que todos já sabemos, tá bom? Pessoal, eu gostaria de aproveitar aqui para divulgar um trabalho muito legal, que é a história em quadrinho Destro, tá bom? Uma história muito legal, incrível aqui, do Luciano Cunha e também do Michel Gomes, que também fez lá o Doutrinador, né? Então uma obra de alto nível, capa dura e tal. Vou deixar aqui embaixo o link por meio do qual você pode acessar esse material aqui, tá bom? Então é isso, galera. Deus abençoe vocês, tenham um excelente feriado, um ótimo dia e que nós tenhamos uma semana abençoada de excelentes notícias, porque amanhã será definido o resultado das eleições mais importantes da história recente da humanidade, tá bom? Então vamos colocar isso em oração, porque toda a humanidade vai ser influenciada por esse resultado de amanhã, e que o Senhor esteja à frente, garantindo aí a melhor opção, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe vocês. Se inscreva no canal, caso não seja inscrito ainda, clica no like, sininho das notificações. Se gostou do vídeo aí, não esqueça de compartilhar também. E é isso, pessoal. Examine todas as coisas, retém que é bom. A gente se vê ao meio-dia, se Deus assim permitir. Forte abraço, valeu!